Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, nosso ponto de vista é a playlist que você vai começar a assistir agora, e este é o nosso primeiro vídeo. E eu queria pensar sobre a ceia do Senhor. Com certeza você já participou, se você é um cristão, membro da igreja, qualquer igreja evangélica, ou frequenta, ou é membro. E você fica extremamente preocupado quando chega o dia do Senhor. Muitos não participam, outros não vão porque tem medo de maldições e coisas mais. Ou de castigos, porque erraram, porque pecaram. Mas eu quero, neste vídeo, te trazer à luz algumas coisas importantes para você pensar e tomar uma decisão coerente e bíblica. Vamos lá, no capítulo 11, um texto muito conhecido para aqueles que ministram na ceia do Senhor, principalmente os pastores. Para algumas denominações, a igreja, ou melhor, a ceia é um sacramento, isto é, ela é a oferta da graça. Para outras, é um memorial, uma lembrança, não tem nenhuma força espiritual. Já ouvi diversos pastores, e isso é uma questão bem pessoal, diversas igrejas, por isso chamam de Santa Ceia, Ceia do Senhor. Para mim isso é independente daquilo que eu vou colocar aqui neste vídeo. No capítulo 11, quando Paulo chama a igreja, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Geralmente, este texto é usado para falar à congregação que vai participar que se no meio deste povo tem alguma pessoa com um pecado, um adultério, um roubo, uma mentira, uma desavença, ele tem que se arrepender antes de tomar a ceia, de confessar, de deixar o pecado. Claro, isto é uma grande realidade, isto deve ser feito não somente no dia da ceia. Não estou pleiteando ser à vontade, pelo contrário. Mas este texto não trata sobre especificamente isso. Vamos pensar um pouco numa exegese simples. Primeiro, o contexto de Corinto. Corinto era uma cidade promíscua e nessa cidade havia uma igreja que estava com sérios problemas em diversas situações. Tinha problema de divisão, problemas morais, problemas de litígio entre os irmãos, problemas doutrinários sobre fé na ressurreição dos mortos e não na imortalidade da alma, como alguns ensinam por aí. Enfim, então imagine se eu pensar que nesta igreja, com tantos problemas, praticamente quase ninguém poderia participar da ceia do Senhor. Por isso que Paulo manda examinar-se, mas em relação ao quê? Então vamos, em primeiro lugar, já vimos um pouco a história da igreja, o ponto histórico. Vamos ver agora um ponto teológico, que Paulo está tratando. Paulo aqui está tratando especificamente, veja bem o versículo 27, ele é bem interessante. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus. Examine-se cada um a si mesmo. Então, o pecado que Paulo está se referindo neste texto não é contra o irmão especificamente, sobre um pecado moral em si mesmo, ou contra si mesmo. Mas o texto é claro, é contra o corpo e o sangue de Jesus. E onde está esse corpo de Cristo? Bom, primeiro está lá na cruz, corpo e sangue. Há uma referência lá na cruz, que vem sendo já colocado desde o capítulo, aliás, desde os primeiros versículos, né? E o mais interessante agora,
Veja bem, ele diz, ou despreza a igreja de Deus, lá no versículo 21, com relação aos crentes mais necessitados, mais pobres, que não tinham o que comer. E agora, então, ele fala sobre o corpo e o sangue de Cristo. A pergunta é, que corpo? O que nesse momento representa o corpo de Cristo? O que o corpo hoje? Qual é o corpo de Cristo? Se o pecado é contra o corpo de Cristo, contra quem é este problema de pecado? Então não é contra quem é a pessoa, mas o pecado é contra o corpo de Cristo. Então, precisamos então entender e valorizar o corpo de Cristo. Paulo está falando aqui, lembre-se bem que lá no capítulo 3, Paulo vem tratando das divisões da igreja, do testemunho da igreja. Em 2 Coríntios capítulo 6, quando ele fala, não vos unai em julgo desigual, e que muito usam somente para casamento, é quando o crente ou o cristão casa com o não cristão, esse texto é usado, muito usado. Mas quando uma igreja faz uma aliança com um partido político, com uma empresa, com a prefeitura, quando se une para determinados negócios, possivelmente até escusos, ninguém lembra desses fatos. Então, o texto em si, meu ponto de vista é que eu penso sobre o corpo de Cristo na igreja onde eu estou. Não vou falar denominação, porque naquele tempo não existia denominação, só veio existir no século XIX. Então, o que Paulo diz? Examine-se cada um a si mesmo. Em relação ao versículo anterior, para você não comer indignamente, qual é a sua relação com o corpo de Cristo? Então, ser membro de um corpo local, da igreja local, exige extrema responsabilidade, tanto dos membros, como do pastor ou da liderança ministerial. Por isso que o pastor não é o dono da igreja, o Senhor, aquele que coloca, descoloca alguém, vai tirando, vai excluindo, ele não pode, ele pode estar pecando contra o corpo de Cristo quando pela sua autoridade, não, pelo seu poder, poder você recebe, autoridade você conquista. Pelo seu poder, pelo cargo que a pessoa tem, vai excluindo. No popular, vai cortando cabeças, vai chutando as pessoas, que isso é muito comum em muitos meios evangélicos. E a responsabilidade do membro da igreja local em alcançar os objetivos dessa igreja. Para onde essa igreja está caminhando? Por isso, às vezes, eu até afirmo a alguns crentes que me procuram, olha, se você não concorda com os objetivos, e eu já aconselhei, com o estilo, com o modelo que essa igreja está assumindo, é melhor procurar outra igreja. Senão você vai estar pecando contra o corpo de Cristo. Este é o meu ponto de vista. Então, o que vai me oferecer a liberdade de participar da ceia do Senhor não são os pecados cometidos no passado, que possivelmente possa estar no momento, ninguém está isento de pecado, ninguém deixa de pecar, ou pelos pecados futuros, ninguém pode ser tirado da ceia, mas ele deve se examinar com relação ao corpo de Cristo, com relação à igreja local. Esse é meu ponto de vista. Você pode ou não concordar. Grande abraço, nós vamos se encontrar no próximo ponto de vista para você ver alguns pensamentos diferentes que eu considero mais bíblicos. Um grande abraço.